Bom, vamos lá. Gravando então. Então, me dá um joinha aí. Vocês estão me ouvindo? Mudou alguma coisa? Não? Tá joia. Então, tá bom. Vamos lá para o nosso encontro de hoje, dia 31 de julho de 2026, do grupo Tá Freud. Hoje nós vamos conversar sobre o texto As Pulsões e Seus Destinos, de 1915, tá? Esse foi um texto. Hoje, né, a versão que nós vamos trabalhar, que eu vou apresentar para vocês, é essa, né, que está aqui na foto, que é da editora Autêntica, é o da capa vermelha, né, uma edição bilíngue da editora Autêntica. Nele você encontra nesse livro só esse texto, depois tem outros textos, né, dos editores, tem o prefácio, mas do Freud, né, só As Pulsões e Seus Destinos, mas em outras editoras, esse texto pode aparecer com outros nomes, né, como As Pulsões e Suas Vicissitudes, ou Os Instintos. A gente vai, né, já vou explicar, já vamos falar mais sobre essas traduções, mas hoje, então, né, a mais aceita é essa versão, que é As Pulsões e Seus Destinos. Tá? Então, vamos, né, lembrar que em 1915 está acontecendo a Primeira Guerra, tá? Então, o Freud, ele está escrevendo esse texto enquanto está acontecendo, né, uma guerra, e as pessoas estão assustadas, as pessoas estão recolhidas, o consultório do Freud está mais vazio, então ele tem um período assim de muitas produções, né, nesse período, tanto que o próximo texto que iremos trabalhar, que é o Inconsciente, também é desse ano, que é de 1915. A minha apresentação. E aí, então, gente, só alguns recadinhos para quem está, né, participando pela primeira vez, né? Qual que é a nossa ideia aqui, né? O que eu converso sempre com o pessoal que participa, o que eu já falei um pouquinho antes da gente começar a gravar, que é, né, eu não estou aqui num lugar de especialista, de detentora total do saber, então, eu também, assim como vocês, né, sigo estudando, mas o que foi importante, assim, na minha jornada aí, nos meus estudos né, ir construindo, né, essa compreensão da teoria freudiana, a partir do desenvolvimento histórico, né? E o que eu trouxe para esse grupo aqui? A gente está respeitando a ordem cronológica dos textos, né? Conforme o Freud foi produzindo e publicando. Então, aqui, né, neste grupo, a gente está seguindo essa ordem cronológica. E o que foi importante na minha formação é isso, gente, assim, apostar nessa leitura em movimento, né, mesmo que você não entenda algo no texto, mesmo que você não saia com o texto totalmente compreendido, insista, né, não desista. Muitas vezes no início parece mais desafiador, né? Mas a gente não lê o texto do Freud ou de qualquer outro analista aí com quem, né, a gente se identifique uma vez só, né? Tem texto que a gente volta, revisa, volta de novo, né? Então, eu li a primeira vez As Pulsões e Seus Destinos já tem, né, 10 anos, acho que foi lá por volta de 2015, né, um pouquinho mais, e aí hoje eu volto, quando eu leio ainda me deparo e ainda volto, me questiono sobre essa questão dos instintos, da pulsão, então, se permitam a isso, né, a sustentar esse avanço na leitura, né, e tolerar o não entendimento, né, imediato, né, nem tudo se esclarece de forma linear, instantânea, a gente precisa estudar, voltar no conceito, tá? Eu vou tentar trazer aqui para vocês o meu entendimento, a minha visão, e que vocês saiam desse texto compreendendo pelo menos o que é
primordial, né? O que é uma pulsão, né? Depois ele vai falar dos destinos, ele vai falar de outros pontos que eu acho o texto é um texto um tanto confuso, né? Até o Freud ficou confuso escrevendo esse texto. Ele estava tentando apresentar para a gente, né, para o público ali em geral, o que era uma pulsão, que é algo criado por ele, né? É algo que ele começou a observar nos atendimentos, né? Passar, deixar de olhar o ser humano por uma via instintual e passar a olhar como um ser pulsional. Então, até o Freud teve dúvidas, tá, gente? Não acha, né, que nós sairemos daqui com todas elas resolvidas. Então, se permitam estar aqui e compreendendo, né, a teoria aos poucos. Bom, para a gente conversar, então, né, nós estamos usando o texto, essa versão, né, o texto que eu compartilhei, e que eu indico, né, para esse estudo aqui, é o da editora Autêntica. Olha, eu não estou com o meu livro aqui, deixa eu pegar ele. Tem anotações nele que eu preciso. Então, é essa versão da editora Autêntica, tá? As Pulsões e Seus Destinos, é uma edição bilíngue, tá? Então é bem interessante, porque tem o texto em português e a tradução dele, né, no alemão, que é possível, então, aí quem entende, né, da língua, aí fazendo uma comparação, tá? Então, esse daqui. E aí a gente já começa com um ponto bastante importante em relação a esse texto, que é a tradução do termo tribe, né? Que foi, né, o termo escolhido pelo Freud da língua alemã para caracterizar esse conceito que ele havia, né, identificado, que é esse conceito de pulsão, né? Que é esse conceito de talvez assim, um impulso, uma força, tá? E aí a palavra que melhor ele encontrou na língua dele é o Trieb, tá? Existia uma palavra em alemão que significava instinto, né? Mas o Freud escolheu a Trieb, né? E aí começam as grandes questões, né? Porque a tradução do alemão para outras línguas, é, né, foi o que surgiram alguns contratempos na compreensão desse conceito, que é muito importante na psicanálise, né? Talvez um dos conceitos mais importantes aí, né? Caminhando ao lado do inconsciente, né? Vamos pensar que a gente entende o ser humano como um ser pulsional, né? Então, o que nos move, o que nos movimenta, essa pulsão, né? E a gente depois futuramente vai falar de pulsão de vida, pulsão de morte. Então, é um conceito muito importante. E aí, quando a obra freudiana vai para outros países, ela primeira, né? Então, ela é traduzida para o inglês, que traduz o trip como instinto, né? E essas diferenças, né, das traduções, ela faz com que tenha, né, uma certa dificuldade na compreensão do conceito, né? Mas o que é importante hoje vocês saírem daqui entendendo que pulsão é diferente de instinto, né? A palavra, né? A gente tem então, né? Eu coloquei aqui essa palavra pulsão, que é bastante, a gente tem, né, algumas palavras em português onde tem ali, a pulsão está ali dentro da palavra, né? Compulsão, impulsão, expulsão, né? Mas o importante é a gente entender, então, que a pulsão é esse conceito, né? É essa força, né, esse conceito fronteiriço entre o somático, que é o corpo, e o psíquico,
que é a mente, tá? Então, a pulsão, quando, né, o Freud apresenta, ele procura realmente separar do instinto, né, que é algo ali corpóreo, né? A gente entende que a pulsão ainda vem ela ainda vem de dentro, né? Ela não vem de fora, né? Não é algo externo, é algo interno, mas não vem necessariamente do corpo, né? Está ali entre o corpo e o psíquico. E aí é interessante, né? Quando eu estava falando das traduções, né? Quando vocês forem ler textos da Companhia das Letras, se atentar que ali o texto, né, ele traz, onde deveria ser pulsão, ele traz como instinto, né, ainda baseado em traduções mais antigas, né? Então, a gente conseguir ler um texto e se atentar e falar, não, isso aqui não é instinto, né? O que está escrito aqui, o texto está falando aqui é de pulsão, tá? Mas depois na nossa conversa, se vocês tiverem dúvida, me tragam, por favor. Então, o texto, né, de 1915, né, esse escrito do Freud inaugura a série de artigos preparado por Freud ao longo da década de 1910 e que marcam essa sistematização conceitual dos principais pilares teóricos da psicanálise até então. Pulsão, o recalque, o inconsciente, a sublimação, a histeria de conversão, neurose obsessiva, neurose de transferência, luto, melancolia. Freud denomina essa reunião de definições psicanalíticas de metapsicologia, tá? Então, né, como eu disse logo aqui no início, esse é um dos textos centrais da obra do Freud, né, onde ele vai tentar explicar para a gente, né, o que é uma pulsão, e é onde ele vem tentando sistematizar estes conceitos, né, e aí para isso para esse conjunto de conceitos teóricos que o Freud procura explicar, né, como o aparelho psíquico funciona, né, é o que ele deu o nome de metapsicologia, tá? Então, essa metapsicologia freudiana, pesquisem, leiam mais, né, estudem, se ainda não está claro esse conceito para vocês, né, mas essa metapsicologia é aquilo que pode ser observado, que vai, aliás, esse conjunto, né, de conceito é que vai além daquilo que pode ser observado diretamente, tá? Então, vamos pensar assim, em outras palavras, que é a parte mais abstrata, mais conceitual, né, da psicanálise, tá? Então, entre os textos, né, metapsicológicos, tem biógrafos, né, do Freud que dizem que ele iria publicar 12 textos da metapsicologia, mas não sabemos onde se perdeu, né, foram 5, né, que é as pulsões dos seus destinos, o recalque, o inconsciente, o complemento metapsicológico à teoria dos sonhos e o luto e melancolia, tá? Então, são esses conceitos que não podem ser observados. Vamos pensar assim, que vamos entender, vamos tentar assim, só para eu tentar ajudar vocês nessa compreensão, que o complexo de Édipo é possível de ser observado. Você vê ali, um exemplo, né? Você vê a criança agindo, né? Eu, por exemplo, tenho um filho, toda vez, né, que eu abraço o meu marido, que é o pai dele, essa criança entra no meio. Ele não me deixa ficar abraçada com o pai dele, né? Ele ainda está vivenciando esse complexo de Édipo, ele está com 9 anos. Eu falo, gente, quando ele vai atravessar esse momento, né? Então, vamos pensar ali, é observável. Eu olho aquilo, eu falo, né? Eu falo, olha o meu Edipinho aqui, né? Agora, a pulsão, o recalque, não é observável, né? Então, é o que o Freud traz aí desses conceitos muito importantes. Então, esse conjunto, né? Essa metapsicologia do Freud. E A Pulsão e Seus Destinos é um desses textos, né? Primordiais no meio desses estudos
do Freud, tá? Então, é um texto fundamental da obra. A gente não pode, não consegue pensar a psicanálise sem o conceito de pulsão, né? Se tem algum psicanalista que não acredita em pulsão, esquece, né? Não é psicanalista, né? Ele é central para a compreensão do humano. Então, a partir do Freud, né, na época, não é o Freud que, né, aliás, né, o Freud, ele estavam acontecendo estudos, estavam acontecendo, mas é a partir do Freud que a psicanálise, né, que na época ainda também estava sendo criada, mas que a sociedade, vamos dizer assim, passa a pensar o ser humano a partir do pulsional e não mais do instintual, tá? Quando a gente pensa em instinto, quando a gente fala de instinto, a gente pensa em algo periódico, sazonal, possível de saciar, né? Já o instinto pode ser previsto, a pulsão não. Tá? Eu vou falar mais disso, tá? E aí o Freud, ele inicia, né, para quem leu ali o texto, né, então ele inicia esse texto acentuando o rigor científico buscado por ele no desenvolvimento dos conceitos metapsicológicos. Então, vejam, logo ali no início do texto, o Freud mostra essa preocupação, né? Freud era um médico, né? Ele vem então da ciência, ele mostra, né, essa preocupação em caracterizar, né, a pulsão, mesmo a psicanálise, como ciência, né? Tá ali logo, no primeiro parágrafo do texto, ele diz assim: frequentemente ouvimos a exigência de que uma ciência deve ser construída sobre conceitos fundamentais claros e precisos, né? Então, aí ele continua: na realidade, nenhuma ciência, nem mesmo a mais exata, começa com tais definições. Então, por aqui, né, a gente percebe que o Freud estava, assim, né, buscando e caracterizar como ciência, e até hoje a gente tem, né, muitas vezes essa discussão, psicanálise é ciência, não é ciência, mas veja, né, a preocupação do Freud, né? E a gente percebe também, né, no texto, essa forte tentativa dele de validar as noções psicanalíticas de acordo com o crivo da ciência, tá? E então, né, a pulsão, a gente entende que ela é definida como um conceito fronteiriço entre o corpo e o aparelho psíquico, né? Conceito essencial para compreender o desejo, o amor, né? A forma como desejamos, como amamos, como sofremos. Ao lado da teoria do inconsciente, a teoria das pulsões constitui um dos pilares da psicanálise. E depois, né, futuramente, o Freud, né, ele fala, né, que é um mito, vamos dizer assim, é um mito, né, psicanalítico, é um mito, porque realmente ele, né, falece sem ter conseguido provar, né, a existência da pulsão, porque mesmo do inconsciente, né, e por isso que existem outras linhas dentro da psicologia que não entendem o ser humano por esse conceito, né, a psicologia a gente entende que existem outras abordagens, porque não é possível, é muito mais fácil quando a gente pensa num conceito neurológico, né, que vai lá, faz um exame, uma foto, uma ressonância dos neurônios e vê as conexões sinápticas, você consegue, né, explicar, olha, esse neurônio não está mais em conexão com o outro, não tem mais a conexão sináptica, isso aqui está prejudicando. Na psicanálise não é assim, né? A gente não consegue provar isso com um exame, mas a gente, né, consegue através das observações, das vivências, né? Vocês que são estudantes de psicanálise, mas passaram por uma experiência na clínica que fazem análise, que é mais certeza do que a psicanálise funciona do que essa, né? Entender a sua mudança, né? Então,
tá aí, né, porque o Freud, né, até futuramente ele mesmo chama desse mito, né, e aí entra no que eu estava dizendo ali dos textos metapsicológicos, tá? Mas agora entrando então na pulsão, vamos falar de pulsão, né? É um conceito fundamental da psicanálise e refere-se aos impulsos inconscientes que movimentam o sujeito e influenciam seus pensamentos, desejos, comportamentos. Está presente tanto em necessidades básicas, como a fome, quanto em experiências mais complexas, como os vínculos afetivos e os relacionamentos. Tá? Somos seres pulsionais. Tá? E aí, né, eu falei, né, sobre essa questão de tradução do pulsão e instinto, né? Então, o Freud, ele estava buscando, né, como eu mencionei, ele tinha uma outra palavra do alemão, que era instinct, para falar de instinto, mas ele quis buscar um outro termo para falar dessa força, né, que você não localiza, que está entre o corpo e o psíquico, que ele, né, havia descoberto ali como pulsão, né? E aí, né, os textos foram sendo traduzidos, e aí ele vem do inglês como instinto, do inglês, né, vem para o português como instinto, mas a palavra pulsão, ela veio então derivada do francês, tá? Não foi o Lacan usa pulsão, mas não foi ele que cunhou, mas vem do, né, do pulsion, que depois, então, no Brasil foi adotado como pulsão no português, e hoje é o que a gente tem, né, de mais aceitável. Mas só um minuto, gente, tocou o meu interfone. Alô? Desculpa. E, né, o que eu disse, assim, que é importante vocês saírem lembrando desse texto, né, a diferença de instinto e pulsão. Passar a pensar o ser humano, né, como esse ser pulsional, tá? Então, o que que a gente entende de instinto, tá? Instintos são padrões de comportamento herdados, próprios de cada espécie, que surgem de forma automática diante de determinadas situações. Nos animais, o instinto orienta comportamentos para a sobrevivência, como buscar alimento, proteger os filhotes, fugir dos perigos. Então, a gente associa o instinto muito a animais, né? Então, vamos pensar, né, na piracema, né, que os peixinhos saem, né, no momento de reprodução, ou um filhote quando nasce, né, um filhotinho de, uma vez eu vi no zoológico o parto de uma girafa, né, o filhotinho ele cai lá de cima da altura, né, e aí alguns minutos depois ele já levanta e já sai andando. Pensa o ser humano, né? Nós não temos, a gente precisa de todo um cuidado, né? Da criança até 11 anos, ela é considerada um ser incapaz, né? Então, a gente entende instinto como esses comportamentos herdados, tá? Diferentemente do instinto, que possui um objeto e uma finalidade biologicamente determinado, a pulsão na psicanálise não tem um objeto fixo e pode encontrar diferentes formas de satisfação. E aí, esse é um ponto que a gente vai conversar depois, que eu quero, né, que eu instiguei vocês lá no início e que vocês pensem, né? O que que vocês entendem? O que que vocês acreditam, né? O que eu estou trazendo aqui, né, claro, como analistas, a pulsão é primordial, né? Vocês vão ouvir algumas linhas que dizem, né, da psicanálise, que fala, não, o ser humano é só pulsão, né? Essa foi até uma discussão que a gente teve lá no grupo de terça-feira, né, que uma colega trouxe, ela falou assim, mas eu estava assistindo, né, uma aula, e nessa linha, né,
é só a pulsão, não existe instinto. A pulsão, o instinto só aparece como erro de tradução. Então, só um erro de tradução. A partir disso, então, da pulsão, né, não existe mais instinto. O que eu quero que vocês pensem, né, que vocês formem a visão de vocês vocês, na observação de vocês, vocês acreditam em instinto? Né? Então, você acha que o ser humano tem instinto e tem a pulsão? Né? Eu, Débora, acredito sim que nós temos padrões de comportamentos herdados, tá? Que nós temos algum, né, instinto de sobrevivência, por exemplo, né? A gente, né, uma pessoa em situação de rua com muita fome, tendo um instinto de sobrevivência, ela vai comer o que aparecer para ela, ela vai fuçar o lixo e ela vai comer, né? Agora, quando a gente está com isso saciado, se eu estou com fome, a minha pulsão, aí entra a pulsão, vai falar: não, eu não vou comer qualquer coisa. Eu quero escolher o lugar, eu quero escolher o restaurante. Às vezes eu abro a geladeira da minha casa, tá cheia, mas eu não quero nada do que tem ali, né? Então, isso é a pulsão, que é, né, não é esse objeto fixo, tá? Então, eu quero, né, claro, mas é o que eu disse, eu não estou nesse lugar de saber total, e, né, como eu disse, ou tem muitas, né, muitos psicanalistas que, muito conceituados, que, né, se a gente for, principalmente, né, eu vejo, assim, de uma linha lacaniana, não, só existe pulsão, né, mas é interessante vocês pensarem, né, a partir do estudo de vocês, do conceito de vocês, essa questão de instinto. O bebê, né? O bebezinho, né? E quando eu me pego pensando, gente, eu também vou e volto muitas vezes, porque o bebê, tá, o bebê, né? Então, quando meu filho nasceu, depois do parto, já colocaram, né? A enfermeira já trouxe ele, colocou no meu peito e ele já veio com a boquinha, né? Eu acredito que isso é instinto, não sei, estava ali, como é que ele sabia, né? Então, eu penso nisso como um padrão de comportamento herdado. Mas a partir do momento que eu via que ele estava no peito e que ele não, ele já estava saciado, mas ele queria continuar ali, a gente já começa a pensar na pulsão, o prazer, né, a fase oral, né, essa saciedade, o autoerotismo, né, que tem muita relação com o texto, né, que a gente estudou na semana passada, tá? Então, outro ponto também, gente, super importante. Depois eu compartilho lá no grupo um vídeo que eu vi recentemente sobre instinto e pulsão, né? A gente também tem que tomar cuidado como esse instinto é trazido para ter uma aceitação na sociedade. Por exemplo, instinto materno, né? Vera Iaconelli já vem falando aí há muito tempo que não existe isso, que foi algo colocado pelo próprio patriarcado para, né, trazer para a gente, para nós mulheres, que somos as responsáveis por cuidar do bebê, por amamentar, por estar lá noites acordadas e para, de certa forma, livrar o homem disso. Então, esse instinto, né, como é que isso está sendo usado para a gente, tá? Eu vou colocar lá no grupo, que é um vídeo muito bom para fazer a gente pensar também, tá? Então vamos lá. Nos animais, o instinto é um comportamento herdado, automático e próprio da espécie. Exemplo, né? Eu falei da piracema. O animal não escolhe agir de outra forma. O animal é um ser instintual. No ser humano, o comportamento ele não é só determinado pela biologia, né? Na psicanálise a gente fala então de pulsão. Mesmo diante de uma excitação sexual, a pessoa pode escolher não realizar o ato sexual. Tá? Aí a gente pode pensar o instinto como uma necessidade e a pulsão é onde já entra o desejo. Então, né,
tem alguns slides que estão até repetitivos, eu vou passar, né? Vou falar brevemente para a gente ir para outro ponto do texto. Mas então o que o Freud vai trazendo ali, né? Ele vai explicando para a gente, ele vai comparando com a biologia, ele fala de arco reflexo, ele fala, né? Ele fala que a pulsão vem de dentro, né? Não é externo. Né? O externo só nos afeta se algo já está ali dentro. Tá? Então, a pulsão se origina em fontes internas ao organismo e irrompe como uma força constante, da qual não é possível escapar por meio de uma ação de fuga, justamente por não ter uma origem externa. A pulsão está dentro da gente, e a pulsão, gente, é irreprimível. Ela vem, ela chega. Ela vai chegar em quem? Ela vai chegar no eu, né, no consciente. E aí é este sujeitinho que vai ter que decidir o que fazer com aquela pulsão, né? Por isso, daquela frase do Freud também, o eu não é senhor em sua própria casa, porque ele tem que lidar com as pulsões, né, que vêm lá do interno, né, as pulsões que vêm inconscientes que vêm, e depois, né, futuramente Freud vai falar do superego, né, então, do supereu. Então, o eu tem que lidar com isso e com o supereu, né, por isso que ele não é senhor na própria morada. Então, a pulsão, ela reside, né, nesse âmago da constituição do psiquismo. Não se trata do impacto momentâneo ou de uma força passageira, mas de uma exigência constante, né? Por isso, não é possível simplesmente removê-la ou dissolvê-la, tá? E por isso que nós vamos, então, buscar os destinos para essa pulsão, né? Que dá aí o nome para esse texto. É por isso que nós, né, humanos, o nosso eu aí vai buscar o que fazer com essas pulsões. Então, ela é irreprimível, ela é interna, ela chega, e aí o eu, ele vai pensar o que fazer, que destino ele vai dar para essa pulsão. Tá? E aí, até, né, antes disso, então, a pulsão, né, essa força de origem corporal que se manifesta no psiquismo e impulsiona o sujeito em busca de satisfação. E aí o Freud apresenta no texto, né, então tem esse dualismo freudiano que ele apresenta nesse texto, e ele segue até o final da obra dele, falando, né, que a pulsão é dual, né? Então ele apresenta para a gente, nesse aqui, a pulsão de autopreservação, que é relacionado à fome, à busca por alimento, à sobrevivência do indivíduo, e a pulsão sexual, que é essa busca de satisfação sexual, tá? E aí, o que é importante, né? Então, a gente vai ver futuramente aqui, né? No grupo de terça, a gente vai começar a leitura do Além do Princípio do Prazer, né? Que é após 1920 que o Freud reformula a teoria das pulsões, e em vez de distinguir, né, a pulsão de autopreservação e pulsão sexual, ele vai falar de pulsão de vida e pulsão de morte, tá? Mas isso é um assunto para outro momento. Mas é legal, assim, a gente pensar que, né, havia um movimento ali dos contemporâneos do Freud, eles olhavam, né, bom, pulsão de autopreservação, pulsão sexual é a mesma coisa, Freud. Tipo, tá falando da, né, autopreservação do indivíduo, mas ele seguiu esse dualismo. Só futuramente que ele vai manter o dualismo, mas aí ele já vai trazer a pulsão de vida, que vai incluir tanto a de autopreservação e a de sexualidade, quanto a pulsão de morte, que é essa tendência ao retorno ao estado inorgânico, né? E aí, nessa toada, né, o Freud ele vai examinar a pulsão a partir de 4 componentes, que é a meta, objeto, fonte e pressão, tá? E aí ele fala, né, eu já falei para vocês coloquei aqui no slide, mas esse dualismo pulsional. Tá? Mas ele vai passar a olhar a pulsão e explicar para a gente a partir desses 4 componentes. Vamos entender, então.
Então, quando a gente, né, se deparar, assim, para a gente entender, né, a pressão é a intensidade da energia que impulsiona a busca por satisfação. Quanto maior a tensão, maior será a força da pulsão. Exemplo, fome. Quanto maior a privação alimentar, maior a força da pulsão para buscar alimento. E aí a gente entra naquele ponto do que é do instinto, né? Não, então por isso que muitos olham, não, é só essa a pressão da pulsão para buscar esse alimento. A meta, né? Então a pulsão ela sempre vai ter uma meta. Qual que é a meta? É a busca pela satisfação, né? Qual que é a meta máxima, né? É reduzir essa tensão causada pela pulsão. E aí a satisfação ocorre por meio da realização de uma ação que diminui essa tensão. Por exemplo, né, com a fome, a finalidade é comer, reduzindo a sensação de fome. Tá? Agora, algo para a gente, né, ter em mente também, né? Então, a finalidade da pulsão é sempre a satisfação. Tá? A meta, né? A finalidade, a meta sempre a satisfação. Só que o que a gente precisa desapegar é que, e pensar que não necessariamente quando a gente quer satisfazer uma pulsão, não necessariamente os meios para isso vão ser prazerosos ou satisfatórios, né? Pode ser que para atender essa satisfação seja algo que não é legal, tá? Eu vou trazer o mesmo exemplo que eu trouxe no grupo de terça-feira, né? Para quem já bebeu, tomou um porre, estava ali, né, e foi deitar na cama, muito bêbado, e viu tudo girando, né? Qual que era a meta ali? Vem essa pulsão, preciso sobreviver, eu preciso lidar com isso. Qual que é a meta? A busca de satisfação, né? Aí qual que é o meio que eu busco essa satisfação? Através do vômito. Vou lá, coloco o dedo na garganta e vomito. Isso não é nada prazeroso, né? Só que a meta da pulsão, que é a busca da satisfação, acaba sendo realizada que depois, né, que eu coloco tudo para fora, vem uma satisfação, tá? Então, né, a meta não varia. O que vai variar é o objeto por meio do qual essa satisfação é alcançada. Tá? Falando do objeto, né? Então, é o meio pelo qual a pulsão alcança sua satisfação. O objeto ele não é fixo e ele pode variar conforme a história e as experiências do sujeito. Né, como exemplo, ainda usando a fome, o objeto é o alimento que satisfaz essa necessidade. E a fonte da pulsão é da onde ela se origina, né, de onde parte essa excitação, que pode estar relacionada a um órgão, a parte do corpo, ou mesmo a zona erógena. Tá? No caso da fome, é o estado de privação alimentar. Tá joia? Então, depois voltem lá no texto, relembrem disso, né? A meta, o objeto, fonte e pressão da pulsão. Né? Então, diferente do instinto, a pulsão não possui um objeto pré-determinado. Ela pode encontrar diferentes objetos para atingir sua finalidade, que é a satisfação. O objeto pode ser uma pessoa, pode ser parte do corpo de uma pessoa ou um objeto real. Né? O objeto não é fixo e pode mudar ao longo da vida. Então, por exemplo, né, um exemplo de objeto total é uma pessoa, né? Pode ser um parceiro, numa relação amorosa. Um objeto parcial é uma parte do corpo, né? Por exemplo, no bebê, o seio materno. Né? E o objeto real é um objeto concreto que proporciona a satisfação, como o alimento para quem está com fome. E aí a gente entra numa outra parte do texto, né? Que é isso, né? Então, concluímos aqui: somos seres pulsionais, tá? Temos essa pulsão dentro da gente, né? Essa força interna localizada entre o corpo e o psíquico, essa força que é irreprimível, que chega e que movimenta o nosso eu,
né? Tô de dieta, passei em frente à padaria, vi um pudim, vem a pulsão ali de vontade de comer esse pudim. O que que o eu faz? Come ou não come? Né? Então, essa força que é irreprimível, que chega, o Freud, né, definiu 4, né, destinos para essa pulsão. O que que ele pensou ali, né? Então, essa pulsão, ela chega, ela, né, atinge, e você precisa pensar o que fazer. Não é nem pensar, né? Muitas vezes, mas você precisa dar um destino para ela. O que que eu vou fazer com essa pulsão? E aí ele traz 4 desses destinos, que é a reversão ao seu oposto, né? Que é o desdobramento a partir de 2 operações: mudança da atividade para passividade e a reversão de seu conteúdo, do sadismo para o masoquismo, tá? Então aqui a gente está falando, né? Na verdade, eu coloquei entre parênteses porque eu estou trazendo aqui, né? Porque o Freud traz no texto o sadismo e o masoquismo. Então, a reversão ao seu oposto. Vou voltar já a falar. Do segundo destino, ele fala do retorno ao próprio eu, que a gente pode entender como o narcisismo. Um outro destino, ele fala do recalque, né? Vamos lembrar, então, né? O recalque é um conceito que a gente conhece, né? O recalque é levar, está errado aqui no slide, depois eu conserto, que é levar para o inconsciente. Deixa eu anotar para eu não esquecer. Depois eu vou enviar os slides para vocês. Vou fazer esse ajuste aqui. E a sublimação, né? Então, o Freud, ele estipula aí que são esses 4 destinos para a pulsão: a reversão ao seu oposto, o retorno ao próprio eu, o recalque e a sublimação. O recalque, eu acho que é muito claro e conhecido para a gente, porque a gente entende que a clínica do Freud é uma clínica, né, das neuroses, e esse mecanismo do recalque é o mecanismo presente na neurose, né? Então, aquela pulsão que a gente não pode lidar naquele momento, eu levo para o inconsciente, eu recalco, né? E isso pode ficar ali recalcado, e é isso que a gente vai trabalhar na clínica, buscando, né, ajudar analisando o que chega para a gente, a chegar no que está ali, né, recalcado. E tem texto, tá? Tem um texto que fala sobre recalque. A sublimação é um conceito também bastante importante para a psicanálise, mas que o Freud não escreveu muito, né? Mas é essa maneira aceitável socialmente de lidar com aquela pulsão. Então, a gente pode pensar em algumas profissões, né? Então, sempre me vem em mente, mas depois me tragam se vocês tiverem outros exemplos. Mas lidar com a pulsão de agressividade, ir para uma luta marcial, né? Ali para uma luta, então eu estou lidando com aquela agressividade, né, boxeando o saco, né, então é uma maneira aceitável de lidar com aquilo, tá? Agora, falando desses outros 2, porque, gente, né, tá ali no texto, é algo que a gente precisa ir, voltar e voltar, porque muitas vezes é um tanto confuso, né? Mas essa reversão ao seu oposto, a gente pode entender esse destino como né, essa mudança da atividade para passividade, né, do sadismo, do masoquismo, como a dinâmica que acontece nas neuroses, tá? Então, eu tenho ódio, mas eu expresso amor, né? Porque eu não posso expressar aquele ódio. Por isso que a gente tem um objeto ali para colocar, né? Então, por isso da neurose. É uma, né, no texto, o que, que a gente lê ali? Neuroses de transferências, né? Então, nessa época, o Freud falava das neuroses de transferência, sendo a neurose obsessiva, as histerias, tá? Já o retorno ao próprio eu, que a gente entende do narcisismo, né, que eu coloquei aí, já tem mais uma relação com a psicose,
tá? Que é quando tem esse retorno para o próprio eu, a alucinação retorna para o próprio eu, né? Que tem muita relação com o texto, quem não viu, né? Retoma lá o texto, a introdução ao narcisismo, né? Mesmo quando a gente fala da melancolia, é esse retorno para o próprio eu, não tem esse outro, não tem essa transferência. Por isso que aí essa neurose, a esquizofrenia, a paranoia, a melancolia, o Freud chamava de neuroses narcísicas, tá? Então, é essa libido voltada para o próprio eu. Então, esses 4 destinos aí da pulsão, né? Essa reversão ao seu oposto, que a gente pode entender como as neuroses, o retorno ao próprio eu, esse narcisismo está retornando, né? Então, aqui essa força, essa pulsão retorna para o próprio eu, que isso pode ser muito destrutivo, né? Outro texto para leitura é o Luto e Melancolia, que explicita bem isso, né? Quando passa ali de um luto aceitável para uma melancolia, o recalque e a sublimação. Por fim, né, vou falar bem brevemente aqui, para a gente passar, mas o Freud, ali no finzinho do texto, ele toma, né, ele entra nessa questão do amor, ele entra ali, né, e ele fala dessas polaridades, né, para falar como essa pulsão é transformada em seu oposto, que é isso, né, tem o ódio expresso o amor, né, então 3 grandes polaridades que dominam a vida mental, ego e mundo externo, então, o quanto que esse mundo externo me afeta, prazer e desprazer, e atividade e passividade. Tá? Então, essas polaridades fazem com que o amor tenha pelo menos 3 opostos: amor, indiferença, amor, ódio, amar e ser amado. Que vai muito de acordo com o nosso narcisismo, né? Também, né, gente? Então, se eu sou amado, se eu sou, aliás, correspondido no meu amor, eu, né, isso me fortalece de alguma forma. Tá? E aí, né, resumindo, então, segundo Freud, a verdade é que a pulsão sempre vai exigir satisfação imediata, um escoamento urgente. Então, quantas vezes nós, ou né, nós identificamos na clínica ou na vida mesmo, né, adultos se comportando como crianças birrentas, né? Na verdade, a pulsão é isso, né? Qual que é a meta? É a satisfação. Eu vou querer a satisfação imediata. E aí, vindo de encontro, né, com o nosso narcisismo, né, o quanto eu não olho a verdade do outro, o quanto eu não olho o lugar do outro, e busco essa satisfação imediata, né? A minha satisfação da minha pulsão, né? E aí entram os problemas de relacionamento. Tá? Então, segundo Freud, a pulsão sempre vai exigir satisfação imediata e esse escoamento urgente. Tá bom? Acabei aqui, falei que eu ia falar 30 minutos, não consegui, vou parar de prometer isso, mas eu vou parar a gravação e a gente conversa. Fiquem aí, então, tá? Só colocando aqui, se alguém precisar sair, o nosso próximo estudo, então, é o texto Inconsciente, que é também de 1915, e o nosso encontro é no dia 14 de agosto, também uma sexta-feira, às 17 horas. Em agosto nós teremos 2 encontros, então, para eu atingir até dezembro, né, todos os textos que eu queria passar, né? E aí, o encontro do 28 de agosto é o Além do Princípio do Prazer. Eu até acho que eu deveria, hoje eu me dei conta disso, poderia ter feito ao contrário, né? A gente vê primeiro o inconsciente, depois a pulsão, para já ir para o além do princípio do prazer, mas foi do jeito que deu. Então, o próximo a gente vai estudar também, né? Esse conceito super importante que é o inconsciente no nosso próximo encontro. E o Além do Princípio do Prazer, né? Já aproveitando, convido vocês para o grupo de terça-feira, que acontece às terças a 1 hora, onde a gente vai começar no dia 11,
a leitura do Além do Princípio do Prazer. Tá joia? Muito obrigada. Vou parar a apresentação.